Olá, meus irmãos, boa noite a todos que estão me ouvindo, né? Eu gostaria de tratar sobre um tema muito importante, que é sobre o pecado, né? Nós ouvimos muito falar sobre o que é pecado. Eu gostaria de trazer hoje um ponto interessante sobre o que é pecado. Quero começar lendo 1 de João, capítulo de número 3, a partir do versículo 4, que diz assim: Toda pessoa que vive costumeiramente pecando, também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Então nós já sabemos que pecado, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, ele é a transgressão da lei de Deus. Então, ou seja, quando eu peco contra Deus, né? Quando eu estou em rebeldia de acordo com a sua lei. Nós podemos observar que em Gênesis, quando Deus dá uma ordem para Adão dizendo: Adão, você vai comer de todas as árvores do jardim, e somente daquela árvore que está no meio você não vai comer. Perceba que, primeiramente, a ordenança de Deus não é para que Adão não comesse, mas que ele poderia comer de todas as árvores que estavam no jardim. Até porque o próprio Deus nos fez também para desfrutar. Então, ele fala: você pode comer de todas as árvores que estão ali no jardim, porém, essa que está no meio você não vai comer. E a Bíblia diz que Satanás, personificado na serpente, chega até Eva e ele distorce aquilo que o próprio Deus tinha dito a Adão. E ele fala da seguinte forma: é verdade que Deus disse que vocês não podem comer de toda a árvore que está no meio do jardim? Nós percebemos aqui uma estratégia do diabo que sempre quer distorcer a verdade de Deus. Nós podemos perceber que quase sempre o diabo, ele não conta mentiras, mas ele distorce a verdade. Então, muitas das vezes nós podemos observar, trazendo para os dias de hoje, as pessoas querem nos mostrar que ser cristão é ruim, que ser cristão não é ser feliz, que na verdade ser cristão é como se Deus estivesse nos tirando o prazer de viver. Mas na verdade é totalmente ao contrário. O Senhor nos promete alegria, o Senhor nos promete felicidade mais na sua presença. Então, transgressão da lei é o pecado. Então, quando nós pecamos, nós estamos desobedecendo a lei de Deus. Foi isso que Adão fez no paraíso. Quando ele tem a lei de Deus no seu coração, da qual o Senhor falou para ele, e ele decide pecar contra Deus, ou seja, ele decide desobedecer esta lei de Deus, aí ele está pecando contra Deus. Nós podemos observar que pecar é desobedecer a lei de Deus. Então, como esse pecado se manifesta nos dias atuais? Ele se manifesta quando nós desobedecemos a palavra de Deus, quando nós desobedecemos aquilo que a Bíblia nos ensina. Por exemplo, a Bíblia diz que nós temos que amar o nosso próximo. Então, quando nós não amamos o nosso próximo, nós estamos pecando contra Deus. Então, o pecado não é simplesmente se eu posso ou se eu não posso fazer algo, mas é o quão desobediente eu sou à lei de Deus. Então, fica muito fácil saber o que é pecado e o que não é pecado. Por exemplo, o que é pecado é quando eu desobedeço à lei de Deus. Então, amar o próximo é um mandamento do Senhor, então eu devo obedecer. Outro mandamento muito interessante é honrar o pai e a mãe, obedecer o pai e a mãe. A Bíblia é clara e enfática quando diz que nós temos que honrar os nossos pais e as nossas mães, né? Ou seja, é um mandamento do Senhor. Então, quando nós quebramos esse mandamento do Senhor, nós estamos em pecado contra Deus. Um mandamento bem importante também que nós podemos observar, lá no livro de Tessalonicenses, capítulo 5, o apóstolo Paulo vai dizer: alegrai-vos no Senhor. Também é um mandamento, ou seja, ficar triste, todos nós um dia ficaremos, mas viver triste, ter uma vida triste, se encontra em pecado. Por quê? Porque existe um mandamento que é alegrai-vos no Senhor. Então, de fato, eu posso ficar triste, eu vou ter um momento de ficar triste, mas a Bíblia me orienta que eu devo ser alegre no Senhor. Então, pecado é a lei que nós quebramos diante de Deus, ou seja, toda a desobediência que nós quebramos diante de Deus. E para aquelas pessoas que cometem pecado, qual é o fim delas? A Bíblia fala que primeiro é a morte, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, todas aquelas pessoas que vivem nas suas práticas do pecado, a Bíblia nos ensina, nos mostra que elas estão em morte e que elas irão ainda sofrer o dano da segunda morte, que é a condenação eterna, que é o segundo ponto daquelas pessoas
que pecam contra Deus. Ou seja, todo aquele que comete pecado, a Bíblia fala que ele já está condenado. Ou seja, todos aqueles que não recebem a Cristo como seu único e suficiente Salvador, eles já estão em pecados e eles já estão condenados. Só que quando nós confessamos a Cristo, nos arrependemos dos nossos pecados, a Bíblia diz que nós passamos da morte para a vida. O terceiro ponto é que, além da morte, além da condenação eterna, nós também poderemos sofrer a ira de Deus. A Bíblia fala que a ira de Deus cai sobre os filhos da desobediência. Amém? Então que nós possamos nos libertar de todos os pecados, que o Senhor possa nos ajudar para que possamos ser servos fiéis e prudentes na sua presença. Muito obrigado.